dia, gurias! Bom dia! Estamos aqui mais um sábado, hoje sim, iniciando o nosso estudo do Design Divino, a primeira lição. Nós fizemos só uma introdução na semana passada, e hoje sim, nós estaremos então aqui, dando início então ao nosso estudo do livro Design Divino, né? Um livro maravilhoso que tem impactado muitas mulheres e tem trazido muitas mulheres a viver a verdadeira feminilidade bíblica. E eu creio que assim como Deus fez e continua fazendo uma obra em mim, Deus está fazendo uma obra em muitas mulheres. E a finalidade nossa nesse estudo é trazer as mulheres a conhecer a Bíblia e a viver a Bíblia. Nós vimos que há anos, há décadas, se criou um movimento feminista, como nós já vimos na introdução passada, que é uma artimanha, uma armadilha de Satanás para nos desviar das verdades bíblicas. E que Deus esteja nos abençoando nesse início e que cada uma desse grupo, tanto as que estão na sala Zoom como as que estão presencial, jamais vocês venham a desistir, retroceder, mas avançar sempre. Sempre em oração. Orem, jejuem, para que possamos alcançar, né, ser aquela mulher segundo o coração de Deus. Nós vamos orar, dando início, então, né, a esse estudo de hoje, e eu vou convidar para esta oração Mariúcha, que está aí na sala, que possa abrir a sua câmera, né? Acho que todas estão aí, né? Mariúcha aparece aqui na minha tela. Ela está aí? Eu tenho uma tela aqui que está aqui comigo. Úcer, está aí? É a dona Zilda? Mariúcha não está aqui? Ah, está, muito bem. Então, a irmã pode orar para nós, pedindo ao Senhor a bênção do Senhor sobre o nosso estudo de hoje? Pode abrir o seu microfone? Conseguiu? Vamos orar então com a irmã Mariúcha. Eu acredito que travou ela lá, né? Se vocês abrirem as câmeras, né? Daí eu sei quem está aqui. Fica melhor, né? Aí eu consigo ver o nome, consigo ver quem está aqui. Agora abriu, mas ela acho que está. Tá, vamos orar então? Eu vou pedir mais uma irmã aqui, vamos ver se dá certo. Mara de Giruá. Pode ligar o seu microfone, Mari? Pode orar pelo nosso estudo de hoje? Posso sim, bom dia. Bom dia. Oremos então. Senhor, somos gratos, ó Pai, por mais um dia que o Senhor nos deu. Senhor, esteja nos abençoando nesse encontro, que a palavra venha nos tocar, Senhor, e que nós possamos, ó Pai, fazer a diferença nesse mundo aqui. Que sejamos realmente sal e luz. Que esse estudo, ó Senhor, venha nos abrir o nosso entendimento e Espírito Santo venha nos convencer que nós devemos ser mulheres cristãs que realmente vivem a Tua palavra e possamos, Senhor, trazer e mostrar a outras mulheres que precisam conhecer mais de Ti também. Nos abençoe nesse estudo, fique com nós agora nesse momento. E abençoe a cada mulher que está aqui, Senhor, podendo escutar e aprender mais de Ti. É o que nós te pedimos, gratos nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Então, como nós falamos, ainda temos uma introdução sobre a semana 1, né, antes de entrarmos bem no nosso estudo. E na nossa introdução, vocês viram na página 18
que tem como título Gênero Sexual é Relevante. E as autoras trazem algo, né, para que a gente já medite no que nós vamos estudar, né, trazendo uma introdução assim do que nós vamos estudar, aplicando as nossas vidas biblicamente. E nos diz assim a nossa introdução de hoje: a maioria de nós aprendeu a duras penas que precisa seguir as instruções do fabricante se quiser instalar as coisas direito. Recentemente eu, Meire, comprei e instalei uma prateleira para o escritório do meu marido. O produto veio em uma dezena de caixas e continha centenas de porcas e parafusos. Segui as instruções passo a passo. Cada peça tinha um propósito específico, que se tornou aparentemente à medida que eu fui montando a prateleira. O processo foi complexo e demorado. Cometi alguns erros e tive de estudar o desenho várias vezes, mas completei o trabalho direitinho. A prateleira ficou uma beleza. Então, nós vimos aqui que, na introdução, ela traz uma coisa bem prática, né? E eu admiro porque ela leu as instruções e, por isso, deu tudo certo. E não era uma caixa só, devia ter muitos parafusos. Mas que bom que o fabricante da prateleira inclui as instruções do pacote. O projetista de um artigo é quem mais conhece a sua criação. Sabe por quê e como o objeto é feito, como deve ser montado e como deve funcionar. Os mesmos princípios se aplicam a nós. Ninguém nos conhece tão bem quanto o nosso Criador. Ele sabe como e por que nos criou homem e mulher. Porque é o projetista, ele sabe a maneira correta de organizar e encaixar nossa vida e nossos relacionamentos de acordo com as especificações do projeto. Esse livro, ele traz como título, que a gente já viu, né? Sua verdadeira feminilidade, o design divino. Design divino, a gente pensa, né, nos arquitetos, né, que vão fazer o design, que vão fazer o projeto. E é isso que esse livro vai nos impactar, e principalmente essa primeira semana mostrando que Deus tem um projeto, ele fez um projeto ao criar homem e mulher, e tem uma finalidade porque nós somos mulheres. Ele é o nosso Criador. Assim como nos traz no estudo de hoje que tudo que nós compramos tem um manual de como funciona. Aqui ela nos trouxe as prateleiras do escritório do marido dela. Ela fez direitinho e ela disse, graças, né, que veio o manual, senão eu não ia conseguir montar. Irmãs, no decorrer dessa semana, a gente vai ver que muitos, até isso, o receber uma mercadoria, não tem paciência de ler o manual. Fica a prateleira toda torta, você vai ligar, né, algo e você vê que a voltagem não é aquela, porque você não leu o manual. Queima. Quantos queimaram já objetos por falta de ler o manual? Então, nós já podemos ver que Deus é o nosso Criador, ele tem um projeto perfeito e nós vamos ver que há um manual a ser seguido. Certa vez, Jesus foi confrontado com uma pergunta sobre relacionamento entre homem e mulher. Os fariseus queriam discutir práticas e hábitos culturais em relação ao divórcio e esperavam que Jesus apoiasse um dos dois conceitos populares da época. Contudo, Jesus mudou totalmente o rumo da conversa.
E lá em Mateus 19, 3, 9, é aonde está registrada essa conversa. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentaram, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada, comete adultério. Jesus mostrou que, se quisessem relacionar corretamente, teriam de enxergar além dos hábitos culturais e das convenções sociais, e também das distorções introduzidas pelo pecado. Ficar discutindo opiniões pessoais ou uma lista de proibido e permitir não adiantaria em nada. Se quisessem pensar e agir corretamente, tinham de conhecer o plano original e mais elevado de Deus para o homem e a mulher. E, para tanto, precisamos analisar a criação, o padrão de Deus, para entenderem o objetivo do seu plano original. Amém. Irmãs, gurias, o que nós precisamos entender, e vocês vão ver várias vezes as autoras trazendo isso, Deus nos criou com uma finalidade, e não é do jeito que eu penso, é do jeito e do propósito que Ele tem comigo. E esse propósito e este jeito, esta maneira de viver, segundo o projeto de Deus, a Bíblia, o nosso manual. Nós não vamos olhar o que a sociedade está dizendo, o que a cultura diz, o que as convenções sociais dizem, o que a Constituição diz. Precisamos respeitar as leis, a legalidade dos nossos países, mas a essência de nos fazer viver e transmitir em todos os sentidos o que realmente Deus espera do ser humano é a palavra de Deus. Se eu não conheço a palavra de Deus, eu penso e ajo da maneira que eu penso que é. E, nesse sentido, várias mulheres têm perdido o foco, têm atrasado as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família. E a nossa oração é que, nesse início de estudo, você possa entender, como nós ouvimos aqui, o padrão de Deus, o objetivo original de Deus. Gênesis, desde a criação, Deus mostra o seu plano redentor. A cruz está vazia, porque o Senhor veio e trouxe a solução para resgatar, para curar e para salvar. É impossível, minhas amadas, entender o ensino bíblico sobre homens e mulheres sem primeiro entender o propósito de Deus em criá-lo. Apesar do que nossa cultura afirma, apesar do sofrimento que você talvez tenha sofrido como resultado da ruína e distorção causado pelo pecado, o plano de Deus para a mulher e o plano dele para você é belo e é bom. Aleluia. Então, não fique pensando que não há solução, que eu só sofro. Como a gente diz às vezes, eu só levo. Mas se você está dentro do propósito de Deus, você vai ser honrada, você vai receber o prêmio e Deus, Ele abençoa. Os humildes serão exaltados. Você nunca pense que o que você vai fazer é uma questão assim que você vai, vamos supor, eu vou me humilhar muito.
se for para praticar o manual, se humilhe, porque Deus, os olhos do Senhor estão sobre todos. O Senhor vê tudo e o Senhor conhece o nosso coração. E para corrigir a nossa vida, não é para qualquer mulher. Muitas vezes, nós precisamos parar, jejuar, orar, colocar a boca no pó. Mas a palavra do Senhor nos ensina que a cruz está vazia. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos confessar os nossos pecados para aí nós andar e ter aquilo que nós esperamos, a vitória em Cristo Jesus. O manual traz tudo isso. Não tem um trampolim, não tem você fazer por um lado que você vai chegar mais rápido, não tem você esconder, não tem dizer assim, eu vou começar daqui por diante. Acerte, confesse os teus pecados a Deus, se arrependa. Senhor, até hoje eu fiz isso, minhas irmãs, e a gente só tem a ganhar. Por mais que o inimigo venha na tua mente e diga assim, não seja boba, você vai chegar a esse ponto, faça, se arrependa, fale para Deus e vai lá, confesse os seus pecados e acerte a sua vida com quem você precisa acertar, para que realmente Deus conduza a sua vida durante esses estudos para a vitória em Cristo Jesus. Por mais óbvia que seja a importância de seguirmos as instruções do fabricante, quando montamos prateleiras, muitas mulheres e homens negligenciam isso quando montam suas vidas e seus relacionamentos. O fato é que, sempre que deixamos de consultar o fabricante e seguir suas instruções, acabamos numa confusão daquelas. Não precisamos dizer isso aqui, né? Mas seria, né, hipócrita eu não dizer que o manual, se nós não seguir o manual, nós não vamos ter vitória. E muitos casais e muitas famílias estão sendo destruídas por falta de viverem o manual. Às vezes até conhece o manual, mas praticar o manual não é para qualquer um. E quando nós negligenciamos, nós que estamos aqui, que conhecemos a palavra de Deus e negligenciamos a palavra, as nossas vidas estão sendo montadas não corretamente. Não vai dar certo. Você consegue entender? Não vai dar certo. Porque há falhas. Você está montando do teu jeito e a serpente continua colocando no seu ouvido. Não faça isso, bobalhona. Você pode fazer muito mais. Você é bem mais importante. Irmãs, é isso, o confronto que a palavra nos traz. É que nós precisamos olhar o manual e ver o nosso papel dentro da feminilidade bíblica, para que Deus nos criou. E é por isso que nós estamos aqui iniciando com você, que nós precisamos, talvez você esteja aí pensando, mas eu já conheço a Bíblia, eu já sou submissa, eu já faço tudo. Eu garanto para você que você vai achar falhas como eu achei. Que nós estamos fazendo coisas que não condiz com a palavra de Deus e entristece o coração de Deus. Porque você ainda não conseguiu, você ainda falta paz, falta alegria, falta ganhar sua família para Cristo, falta muito. E aí nós vamos descobrindo no decorrer dos nossos estudos a falha. No momento que você vê, está aqui a minha falha, corra para os braços de Jesus e corrija. Não deixe para amanhã, porque você vai só acumulando. E não esqueça, a serpente continua buscando mulheres, colocando coisas na cabeça que não estão no manual. Você não precisa usar esse texto, ela vai dizer, não é bem assim. Como ela disse para a serpente, foi assim que Deus falou de nenhuma árvore, de nenhuma fruta. Satanás inverte a conversa. E se você ouvir Satanás, você vai cair ou vai continuar com a sua vida medíocre e nós vamos dar conta a Deus. Se todas nós, as mulheres, consertar nossa vida,
vida, faça o seu papel, dê assim, ó, mostre através do teu procedimento que o sangue derramado na cruz do Calvário está lapidando, está te lavando, está mostrando, e é na cruz do Calvário que você vai ter a vitória. Mostre pelas suas atitudes. É tão belo quando a gente vê mulheres dizendo assim: o meu marido perguntou hoje se eu estou bem, meu tom de voz está baixo, está suave. Meus filhos perguntaram o que eu tenho, porque eu mudei as minhas atitudes. Você vai pensar que está fazendo o papel de boba, de tonta. Continue caminhando. Continue caminhando. Continue caminhando. A boa notícia que nós temos é que Jesus Cristo tem poder para transformar você. Rearranjar as peças da sua vida e montar as coisas do jeito que ele intencionava, para que a sua vida se torne algo belo e útil. Amém? Então, Jesus veio para mostrar que se até hoje eu não consegui montar, não consegui entender o manual, você vai entender. E essa é a boa notícia. Creia em Jesus e ele vai transformar você, vai fazer com que todas as peças da sua vida sejam encaixadas conforme o manual. E eu falei lá na introdução, vai ter momentos que você vai ter vontade de desistir, porque a palavra dói, a palavra lapida. Mas se você quer vitória e você pertence a Jesus Cristo, você vai ficar firme. E o título do nosso primeiro estudo de hoje, então, que está ali na página 20, ele traz como título, né, em exibição. Essa introdução é da semana. Nós vamos ver na semana os encaixes da palavra de Deus e aquilo que eu preciso, né, como mulher. E quando ela traz esse título em exibição, ela traz uma introdução muito interessante que diz assim: você já se pegou dando uma paradinha quando estava a ponto de fazer algo realmente importante? Recentemente, eu, Meire, fiz o vestido que usaria no casamento do meu filho. Verifiquei todas as medidas, marquei os ajustes necessários e, com muito cuidado, alfinetei o molde do tecido. Peguei a tesoura e posicionei as lâminas afiadas ao ponto do primeiro risco a ser cortado. Mas aí, bem na hora de cortar o tecido, respirei fundo e fiz uma pausa. Na minha frente está uma costureira aqui. Ela deve aqui, durante o que eu li, pensar, já aconteceu isso comigo, né? Aquele tecido caro e você precisa o quê? Fazer, né? E Meire estava aqui fazendo o vestido do casamento do filho dela. Imagina, né? Ela não queria um erro. Mas ela parou, não que eu estivesse insegura. Tudo estava conforme, porém eu sabia que o gesto a seguir era importante na busca do meu objetivo e entendimento. Chamou minha atenção. E quando ela falou ali, ela também trouxe que imagina, né? Que também aquele cirurgião, né, que vai fazer, né, a sua primeira incisão em seu paciente, ele também deve parar e ficar pensando, né? Puxa vida, não é que ele esteja indeciso, ele vai ver, gente, eu vou começar o meu trabalho. Ele tem certeza do que vai fazer. E assim tem outros que nós podemos imaginar, né? Aquele artista, né, encosta o cinzel e o martelo em um pedaço de mármore fino e exótico, ou quando um gemólogo corta a primeira faceta de um diamante valioso. Então, todos esses, não é como diz Meire, que eles tenham dúvida. É que eles estão diante de uma obra que foi programada. Aquela costureira, esses profissionais, eles estudaram, eles se aperfeiçoaram, eles projetaram e eles estão diante de executar. O que isso nos mostra? Aí Deus disse: vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco
Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam no chão. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher. Gente, o que nós vamos ver aqui? Podemos ver o que o estudo de hoje quer nos mostrar também. Deus, assim como todos temos projetos e executamos com excelência, Deus criou todo o universo e já estava no projeto dele. Agora nós vamos o quê? Criar os seres humanos, o homem e a mulher. Deus não disse assim, agora vamos experimentar. Já estava no plano de Deus. Já estava no projeto de Deus. A criar homem e mulher. Deus assim, ele assim nos criou. E será a nossa imagem. Gente, nós não somos qualquer coisa. Às vezes nós nos tratamos de qualquer jeito e nós tratamos as pessoas de qualquer jeito. Nós somos a imagem de Deus. Isso não é qualquer coisa, gente. A primeira coisa que nós precisamos parar e olhar no espelho e dizer, Senhor, obrigado, ó Pai. Eu sou a tua imagem. Mas nós vamos ver aqui, gente, o que eu tenho feito com essa imagem. E o que Deus espera de mim como imagem de Deus. Quando eu estou conversando com meu marido, eu estou conversando com alguém que é a imagem de Deus. Quando eu estou conversando com qualquer ser humano, eu preciso saber que eu estou diante de um ser que foi criado à imagem de Deus, num projeto perfeito. Nós precisamos valorizá-los, independente de como, com as suas falhas, com os seus erros, com os seus pecados, eu preciso buscar a perfeição e começar a olhar, Senhor, me perdoa. Eu tenho assim vivido uma vida que eu não tenho dado aquele valor de que eu sou a tua imagem aqui nesse mundo. E de que na minha casa, todos somos imagem do Senhor, que eu preciso zelar e cuidar. No primeiro capítulo de Gênesis, nós notamos que o Criador parou em reflexão antes do seu último e mais importante ato criativo. A frase que introduz este ato, façamos o homem à nossa imagem. Indica que o gesto a seguir é deliberado e planejado. Deus estava absolutamente certo do que iria fazer. Absolutamente. Ele havia planejado a obra bem antes da fundação do mundo. O plano já estava em ação. Ao comando de Deus, as galáxias, os planetas, o Sol e a Lua foram criados e alinhados. A Terra deu impulso à vida. O chão produzia vegetação. O céu e o mar e o solo efervesciam com todos os tipos de criaturas vivas. Tudo estava no lugar, tudo estava pronto, tudo convergia para este momento. E como veremos, esse momento apontava para outro momento diante no futuro, distante no futuro. Mas para sempre presente na mente de Deus o momento. O significado do que Deus estava a ponto de realizar era mais intenso e profundo do que até mesmo os anjos poderiam imaginar. Ele estava prestes a criar o ser humano e criá-los homem e mulher. Você consegue entender? Nesse primeiro aqui que nós vimos o que é uma exibição, Deus planejou você e eu. Deus fez tudo tão perfeito. Deus é perfeito e tudo que Ele faz é bom e muito bom. Agora, como que nós estamos fazendo
exibindo a imagem de Deus. E ela nos traz aqui muito, né, o Salmo 8, 4 e 6, versículo 4 e 6, que nos diz: quem é o homem para que com ele te importes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos. Sobre os seus pés tudo puseste. Em Colossenses 3:10, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Efésios 4:24, e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Eunice, uma das autoras do livro do nosso estudo de hoje, ela diz: tenho muitas fotos de amigos e familiares pendurados no corredor do meu escritório. Certa vez convidei Meire e outras amigas para jantar. Quando eu mostrava a casa para as minhas visitas, Meire apontou para uma foto e perguntou: este aqui é seu pai? Respondi que sim. Claro que nós duas sabíamos que não estávamos diante do meu pai, mas de uma imagem dele. Assim como a foto do meu pai revela um instantâneo de como ele era, a humanidade oferece um vislumbre de como Deus é. Os humanos foram os únicos criados por Deus à sua imagem. Quem não tem foto? E a gente, né, olha lá para a foto do pai, que já está na glória, né, tantos outros, mas a gente tem a foto e lembra deles. E quando as pessoas olham para nós, o que as pessoas veem? Quando eu olho para mim, o que eu vejo? Ser criado à imagem de Deus inclui a capacidade de pensar e fazer escolhas morais. Significa que partilhamos alguns aspectos da natureza de Deus. Os seres humanos têm personalidade, têm habilidade para o amor, inovação, verdade, sabedoria, santidade e justiça. Quando nós chegar lá na frente, quando nós falar, numa semana que a gente vai falar sobre os homens, uma semana nós vamos falar sobre as mulheres, mas falar no sentido de aprendizado. Nós vamos ver que quando Deus criou tudo os animais, Deus não olhou, e todos os animais, eles tinham o quê? O macho e a fêmea. Deus não olhou quais dos animais poderia fazer companhia para Adão. Ele não pensou numa leoa, numa cachorrinha, vai ser bom para Adão. Ele pensou e planejou a mulher. E quando ele criou o ser humano, os animais, nós somos muito diferentes em tudo dos animais. A última execução do projeto de Deus, nós podemos ver o que foi extraordinário. Trazer o homem e a mulher. E quando ele nos cria com personalidades. Ele nos cria com habilidades. Ele nos cria com amor, inovação, verdade, sabedoria, santidade e justiça. Então, isso Deus colocou em nós. E quando nós depararmos, nós vamos ver que como que o nosso corpo, gente, você já pode. Às vezes nós não temos tempo nem de contemplar. A gente agradece a Deus, mas nós precisamos mais. Você já se deu conta tudo que tem no corpo humano? As mãos, a mente, os pés, o coração, tudo é para exercitar e viver em amor. A nossa mente, o nosso coração, nós vimos aqui santidade e justiça. Aí, às vezes, nós vimos pessoas perguntar: mas, Joslaine, por que o ser humano está tão depravado, tanta maldade? Porque se afastou de Deus, porque não aceita o manual de Deus, porque não aceita Deus como Criador, sustentador e Salvador. Não há outro além do nosso Deus. E quando nós não nos dedicamos
a leitura da palavra, a nos alimentar da palavra, a estar com a palavra, a orar e a clamar, a serpente ela vai encontrar uma lacuna e vai dar o bote. E aí os corações cheios de injustiça, perverso. Mas você vê que Deus fez o homem perfeito. Colocou coisas boas em nós. Mas o pecado veio e destruiu, separou. Mas Deus lá na criação, como nós vamos ver, ele já tinha a solução para o resgate. Que veio o Novo Testamento, Jesus nos amou de tal maneira que ele está ali, a cruz vazia. Ele ressuscitou dos mortos. Não há poder maior do que o nosso Deus. Não há poder maior que faça você montar o seu manual na sua vida. A nossa vida é um manual, é um quebra-cabeça, assim como montar um armário. São várias peças, mas você precisa ajustar todas as peças. Não existe um pouco e um nada. Não existe você servir a Deus um pouco e um pouco no mundo. A Bíblia é muito clara. O céu e o inferno. Num estudo da semana passada, alguém me chamou no privado e disse assim, irmã Joslaine, mas eu não consigo entender porque eu vejo muitos cristãos até fazendo a obra, mas tantas coisas que faz que às vezes ofende, às vezes fazem coisas que não coincidiz com a palavra de Deus. Eu falei assim, primeiro, filha, para você vencer esse mundo, você precisa olhar para Cristo e prosseguir. Você é falha, eu sou falha, e precisamos levar as pessoas a olhar para Cristo. Porque se eu olhar no meu irmão que está fazendo coisas que não deve, olhar para o outro, olhar para trás, você vai se enliar com isso e não vai prosseguir. Você precisa orar, você precisa acertar a tua vida e olhar para a cruz vazia. E eu vou te dizer mais uma coisa. Muitos cristãos que se dizem cristãos, que fazem a obra do Senhor, no dia do julgamento, sabe o que pode acontecer? Você chegar na presença de Deus e Jesus dizer, não vos conheço. E aí a pessoa vai dizer, mas Senhor, eu pregava, eu fazia, eu não faltava um culto, eu estava sempre. Mas não fez o essencial, meu filho. Você fazia da boca para fora. Mas as tuas atitudes nunca mostraram transformação no sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Muitos estão querendo mostrar, mas não estão fazendo. Não cabe a nós julgá-los. Não cabe a um versículo que eu amo. Não por força nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor. São 2 versículos que meus filhos hoje, né, estão casados, estão aí, e eles sempre dizem, mãe, eu sempre lembro de você, não por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Se depender de vós, tendes paz com todos. Nós precisamos simplesmente olhar a palavra e praticar, ter intimidade. Por que grandes homens e grandes mulheres que estão registradas na Bíblia, ficaram aqui o legado delas na Bíblia? Porque elas olharam para Deus. Elas olharam para Cristo. E se nós quisermos deixar um legado na família, na comunidade, no trabalho, na igreja, nós precisamos olhar para a cruz. Dói, mas a cruz tem uma coroa para nós trocar, para quem permanecer firme. A Bíblia também afirma que ser criado à imagem de Deus possibilita ao homem ter comunhão espiritual com ele. Mais ainda, permite que o homem tenha domínio sobre a obra das mãos de Deus e que governe a criação como representante de Deus. Quando Deus nos possibilita a ter comunhão espiritual com Ele, é isso que vai fazer nós vencer esse mundo. Não tem outro jeito. Infelizmente, muitas pessoas pensam que não precisam de comunhão. E pensam que Deus vai ter pena e vai abrir a porta do céu. A porta que nos conduz ao céu, ela é estreita e são poucos os que passam por ela. Se Deus está falando isso,
Imagina, gente, quem vai passar nessa porta? Aqueles que acertarem o caminho e que viverem a palavra. Nós vamos dar conta da nossa vida, dos nossos atos. E às vezes nós nos preocupamos em passar uma imagem à sociedade, uma imagem à igreja que não é real. E nós vivemos enganados e enganando. Mas no dia do juízo, nós seremos julgados. Hoje Jesus está pronto e está dizendo: filha, eu estou aqui esperando você acertar. Há muitas bênçãos aqui para cair sobre você. Eu preciso te usar porque há muitas mulheres se perdendo, se desviando, mas você precisa acertar. Deus me chama primeiro a acertar a minha vida. Não adianta eu querer pregar Jesus, anunciar Jesus, se eu estou em falha na minha vida. Eu não vou dar fruto, porque eu não estou preparada. A minha família precisa ser o melhor lugar. A minha família é o ministério número 1. A minha família é o meu objetivo. A minha casa precisa ser um pedaço do céu. Mas há coisas, irmãs, que é jejum e oração. Há tempo. Você não pensa que você vai decidir fazer isso e amanhã já vai estar tudo santo na tua casa. Não. Há uma caminhada. Há uma caminhada para sair do vale. E subir o monte não é fácil. Mas você não vai retroceder e não vai cair se você permanecer firme na rocha que é Jesus Cristo. A foto na parede da casa expõe meu pai aos olhos de todas as pessoas que me visitam. Da mesma forma, Deus espera que o coloquemos em exposição, para que todos os que olham para nós vejam a beleza da sua imagem. Ser a imagem de Deus é uma grande honra e responsabilidade. Amém. Você consegue entender como as nossas autoras trazem uma aplicação para a nossa vida? Ela traz a aplicação lá daquelas fotos que faz nós lembrar. Mas ela está dizendo aqui, para que todos olhem para nós, vejam a beleza da imagem. É a mesma coisa que eu olhar lá e lembrar. As pessoas precisam olhar para a gente e ver o brilho de Jesus. O brilho de Jesus não é só domingo. O brilho de Jesus é sempre. É as pessoas almejarem estarem com você. É as pessoas desejarem estarem e pedirem ajuda para você. É você ter um semblante que cative as pessoas. E esse semblante não é só quando as coisas vão bem. Quando a tormenta está na minha casa, a minha oração, Senhor, não tire, que nada tire a minha paz e a minha alegria de te servir. E que eu possa dizer, em meio à tormenta, eu sei em quem tenho crido. Mas eu não quero retroceder, Senhor. Eu quero ser a mesma mulher daqui para frente. Eu quero examinar as escrituras e ver, eu sou a tua imagem. Se na tua casa, minha irmã, é só você está ali para resplandecer a imagem de Cristo Jesus, aquilo que realmente Jesus tem feito na sua caminhada a cada dia. Nós precisamos disso. Para iniciar esta caminhada que nós estamos iniciando, minha amiga, minha irmã, nós precisamos estar dispostas a deixar o Espírito Santo podar a nossa vida. Tem um corinho que a gente canta, né? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. E nós precisamos muitas vezes orar a Deus, se preciso for, Pai, me leva para a casa do oleiro, me quebra e faça de novo. Mas eu quero praticar a tua palavra. Eu vou ser responsável pela minha casa. Nós vamos ver no decorrer dos estudos o que Deus confiou a nós mulheres, um papel extraordinário e vital para que tudo vá bem. E a igreja do Senhor se prepare para nos encontrarmos com Jesus. Mas o movimento feminista, ele distorce isso, prometendo liberdade, que você tem direitos.
mas os direitos e a liberdade nós temos em Cristo Jesus. Talvez a nossa caminhada com Cristo não seja um exterior tão bonito como o feminismo prega, mas as pessoas, quando olharem para nós, vão ver que nós somos satisfeitas em Cristo Jesus. Nós vamos pregar Jesus com o nosso viver. O movimento feminista, ele prega liberdade, direitos, você tem condições, você pode fazer tudo sozinha, mas até hoje o movimento continua e vai continuar, mas até hoje não foram satisfeitas, porque o único que nos satisfaz é Jesus Cristo. E nós estamos aqui porque eu creio que Deus está formando um batalhão, um exército de mulheres, dizendo, sim, Senhor Deus, eu aceito o desafio, porque um dia eu darei conta, e eu quero viver e ser feliz. Eu não quero passar uma imagem falsa, eu quero viver e ser feliz. Deus nos fez para viver e ser feliz, mas nós vamos encontrar em Cristo Jesus. Segundo a Bíblia, ser mulher não é ficar toda bonita e exibir-se por aí. Nosso propósito na vida é colocar Deus em exposição, é refletir a sua glória, de maneira que nós, mulheres, fomos especialmente criadas para fazer. Amém. Uma coisa, mulheres, é fácil nós ficar bonitas. A Mary-Kay, a Natura, nos transforma, deixa qualquer mulher linda, mas é um momento. Deus quer nos curar interior. Ele quer fazer uma faxina com o sangue derramado na cruz do Calvário. Você pode estar sem maquiagem, com a roupa mais simples, mas você vai ter o sorriso mais verdadeiro e vai pregar Jesus com a sua vida. O mundo não quer ouvir, o mundo quer ver. O mundo quer ver. O mundo, ele quer perguntar para você, como pode você estar passando essa situação e estar tão tranquila? Porque o meu Redentor vive. É isso que o mundo quer. Como pode você estar passando por esse momento tão difícil? Se fosse eu, acho que eu já tinha até infartado. E você vai responder, meu Deus é vivo e poderoso. Ele tem um propósito em todas as coisas. E ele fala na sua palavra que a minha caminhada aqui não será fácil. Mas ele diz, eu estarei contigo todos os dias e em todos os momentos. Nós não estamos isentas das dores desse mundo. Mas nós estamos certas que a vitória é garantida. E nós estamos terminando o nosso estudo dessa manhã com um dizer de John Piper, que é um grande escritor, e ele fala assim, a verdadeira feminilidade é um chamado específico de Deus para que a glória de seu filho seja refletida, como nunca seria caso as mulheres não existissem. A verdadeira feminilidade é um chamado específico de Deus para que a glória de seu filho seja refletida, como nunca seria caso as mulheres não existissem. Você consegue entender isso? É pouca coisa? Você consegue ver o sonho de Deus sobre as mulheres que ele criou? Refletir a glória dele. As pessoas possam olhar para nós e possam perguntar a razão da nossa fé. É por isso que nós estamos aqui. Possamos refletir a glória de Deus. Prossiga, caminhando. Não desista. Firme na rocha. Você está comigo. O exército de mulheres, dizendo, sim, Senhor, chegou meu momento. Você verá a glória de Deus na sua vida e na sua família. Amém? Vamos orar? Grandioso e bondoso Deus, nós não temos palavras para te agradecer, Pai,
pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de acertar o nosso caminhar. Nós entendemos que fomos feitas mulheres com um propósito do alto de Deus. E, ó Deus, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, aquilo que temos deixado de fazer, Senhor. Tão pecadoras somos, mas nós queremos te dizer, segura a nossa mão, Senhor, e que haja, Senhor, um progresso na minha vida, ó Pai. Prosperidade na minha fé e na minha comunhão contigo, para que realmente eu esteja nesse mundo cumprindo uma missão de refletir a tua glória. Nos ajuda a entender o teu propósito como mulher e a viver, Senhor. Possamos chegar, Senhor, no nível das pessoas perguntar qual a razão da nossa fé, do nosso semblante ser sempre o mesmo na tempestade e na bonança. E nós possamos responder: o meu Redentor vive. Ó Deus, é tão urgente, ó Pai. E que possamos entender que Tu nos escolheu tanto para estar aqui nesse sábado às 8 da manhã, tanto presencial aqui, Senhor, como online na sala Zoom, como na página, Senhor, da igreja, ó Pai. Tu nos escolheu para ouvir a mensagem que vem do alto, Senhor, e que o Teu Espírito Santo complete a mensagem no coração de todas as mulheres ouvintes, sejam mulheres resgatadas, curadas, libertas no sangue poderoso de Jesus Cristo, nosso Salvador. Nossas famílias sejam famílias curadas, libertas e salvas através do nosso procedimento. A igreja do Senhor Jesus, sejamos bênção, ó Pai. Ó Deus, tem misericórdia de nós. As nossas casas, os nossos lares sejam onde todos queiram estar. Renova as nossas forças, renova, Senhor, a nossa vida, ó Pai. Possamos daqui para frente avançar, Senhor, no procedimento de uma mulher cristã escolhida pelo Senhor, para herdar a vida eterna, para anunciar as boas novas, para cuidar de tudo que Tu confiou a nós como mulher. Muito obrigada pelo início, Senhor, deste estudo. Consagro a Ti esse momento e oro no santo e poderoso nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.